Daniel Silveira, por exemplo. Então, ele... Alan dos Santos. Pois é. Porque o Daniel Silveira, você pode até falar o seguinte, aquele vídeo dele foi tosco, grotesco, e eu concordo 100%. Mas não Falei foi isso pra ilegal, ele. na minha opinião. Exatamente. Agora, o que o Alan dos Santos fez? Ele ameaçou alguma coisa? Em nenhum momento ele fez uma ameaça, ou em nenhum momento ele fez uma alusão do gato preto, não sei o que, como fez o Daniel Silveira. Em nenhum momento. O cara tá com pedido de extradição. E o Flávio Dino foi lá pedir. Aí eu achei engraçado. Basicamente, os Estados Unidos falou assim, olha, ridículo isso aqui que vocês estão pedindo. Não tem o menor cabimento. Vocês me dá mais informação, porque com isso aqui não tem como. Porque, para eles, o que o Alan fez jamais poderia nem sequer abrir um inquérito. E aí nós temos o governo brasileiro, junto com o STF, pedindo a extradição do cara. É porque os americanos ainda têm um Estado, né? Ainda tem a lei ainda é obedecida lá. Descumprir a Constituição americana lá é um big deal. É. Aqui no Brasil o cara faz toda hora e ninguém fala nada. Pelo contrário, elege ele como herói e promove ele na mídia. Então, estamos fodidos, São na realidades verdade. bem diferentes. Aqui o processo de degradação aqui está bem acelerado. Sim, pois é. E aí, quando que a gente vai impeachment esse cara? Ele tá com pressa? Eu tô um pouquinho, pra ser sincero. Eu acho que tinha que impeachment todos esses caras dali. Tira todos os ministros do STF. Foda que agora o Lula vai apontar. Agora eu vou inverter o podcast. Eu vejo vários trechos nos seus programas, né? Vários trechos. Eu lembro de uma época que tava assim, pra mim Bolsonaro e Lula é ruim, os dois são ruins, os dois são péssimos, certo? Mas eu percebi que começou a acontecer um processo de mudança. Eu falei, não, Bolsonaro é ruim, mas pelo amor de Deus, galera, o Lula não dá, sim. Não, Lula não dá. O Lula não tem o menor cabimento. Como é que foi isso? Sério agora, como é que foi aquele momento que você começou a perceber, cara, tudo bem, eu sei que você não gosta do Bolsonaro, tosco, fala merda e tal, não sei o quê. Como é que foi o momento que você pensou, cara, isso aqui é perigoso? Quando eu percebi que o Lula ia ganhar. Falei, velho, caralho, o cara vai ganhar mesmo. Eu tenho que... E se você percebesse que o Bolsonaro ia ganhar? Aí eu ia ficar quieto, deixa ele ganhando. Não ia comprar essa briga não, tá maluco? Mas eu falei, não dá, o Lula vai tá perigando de ganhar e eu me sentiria culpado se eu continuasse falando que é a mesma coisa. Eu falei, não, eu vou deixar claro pro meu público, ó, Bolsonaro, muita merda. Não é que nem o Kim Kataguiri, que tá até hoje falando que é a mesma coisa, não. O MBL, eu conversei com eles recentemente, essa semana, inclusive. O MBL, ele tá muito preso nessa corrida de cavalos que é a política, entendeu? Pra enxergar o contexto todo e entender que, mano, o Brasil país está acabando. E a culpa não é do Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, ele foi um ator tardio dessa história toda. Ele vem muito depois de muita água ter rolada. Agora, a destruição do Estado, ele vem acontecendo há muitos anos, entendeu? Todas as vezes que o STF se pôs como um ativista político e não como um jurista quem que tinha que decidir ipsis liter o que estava escrito na Constituição e fazer sentido lógico do que está lá e implementar. Não, eles viraram agentes políticos. Isso começou, e você não vai gostar de ouvir isso, começou com o impeachment da Dilma, viu? Foi. Lewandowski, quando ele vira e fala assim, não, ela vai manter os direitos políticos, ela é impeachmentada, mas mantém os direitos políticos. Não, começou bem antes disso, antes dela ser impeachmentada, entendeu? Decisões de tipo, não, agora é segunda instância, mas tá na Constituição que é segunda instância? Eu acho que é melhor que seja na Constituição é segunda instância, é trânsito em julgado. O trânsito em julgado é a segunda instância. O que acontece na parte do STF é a questão constitucional. Se você acha que alguma coisa aconteceu de forma inconstitucional, já não é um mérito. Essas múltiplas interpretações da Constituição é que acabou com a gente. A Constituição virou um menu agora. Sabe quando você vai no Google? Isso aqui eu quero, mas eu quero sem alface, sem isso aqui. A Constituição virou um menu. Então, quando ela começou a virar menu? Porque esse é o catalisador da... Não o catalisador, porque a crise ela é muito complexa e ramificada. Mas ele foi coisas que aceleraram a destruição da percepção do público que a gente vivia num país com justiça de verdade. Porque a credibilidade da justiça foi se perdendo em várias decisões monocráticas que ignoravam a Constituição ou interpretavam ela de uma forma bem... É um processo, ele começa de uma certa velocidade, ele tem marcos memoráveis, assim, que a gente grava, tá? Um marco onde todo mundo, que não precisava ser um grande conhecedor da lei, percebeu que, não, ali realmente não foi respeitado o que estava escrito. É quando é uma frase que qualquer criança de 5 anos leria, seria capaz de entender, e aos olhos de milhões de brasileiros, ao vivo, a pessoa virou e falou assim, não, nós vamos fazer isso aqui, mas isso não.
que é o Lewandowski, no momento do impeachment da Dilma, quando passa o impeachment e a lei é clara. O presidente, ao ser impeachmentado, perde o cargo e direitos políticos. Não é ou direitos políticos, ou barra, não. E. Soma as duas coisas. O que o Lewandowski fez naquele momento? Tá bom, e Dilma é impeachmentada, ela deixa o cargo, mas a gente vai manter os direitos políticos dela. Não, isso foi um absurdo. Aí ele fez todo um reboleio lá. Mas de acordo com a gravidade, não sei o quê, do crime, a pena, não sei o quê. Aquele juridiquês que por cidadão, por afegão médio, deve ter verdade no que ele está falando. Foram tantas palavras e tantas conjugações que eu não conheço. Deve ser verdade, falou bonito, né? Sim. Não, ali ele pegou a Constituição e meteu o estilete assim, fez assim, isso aqui não vale mais nada. E esse é o precedente que fez, porque começa pequeno, né? Você tem parece que você conhece bastante sobre ditadura, nada acontece da noite para o dia. Sim. Tudo é forma gradual, é janela de Overton, ela vai mudando devagarzinho. Quando fez aquilo lá e a população aceitou, por que aceitou? A gente só queria a Dilma fora. Tava acabando com o Brasil. Tira a Dilma, deixa essa mulher com os direitos políticos dela. Quando isso aconteceu, aí começou os outros ministros lá do STF que entendem de Constituição. Olha o que ele fez, cara. Olha o que ele fez e passou. E passou. Mas eu acho que isso veio antes até disso, cara. O Moro, por exemplo. O Moro passou de várias... ele ignorou várias leis e agiu de uma forma errada, tanto que usaram isso para invalidar todo o julgamento do Lula. O que foi um grande erro do Moro, né? Porque você vai pegar o cara mais pica do país, tá aí que você pega do jeito certinho, você não pode ter uma falha no processo. Eu acho que houve uma guerra que é a seguinte... Existia um grupo muito mais poderoso e muito mais forte que estava protegendo o Lula. E eram dois exércitos que estavam tendo uma briga ali naquele momento. Tá? O Lula nunca ia ser preso. Nunca. Que dia? O cara, naquela época, ele saiu com 85% de popularidade. Você se lembra como que era? Sim. Só que os crimes que ele cometeram foram realmente grotescos. E havia prova. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. Só a Globo. Não, até a Globo sabe que ele cometeu esses crimes, mas prefere ele lá porque vai liberar a verba e tem a questão ideológica também do jornalista e tudo mais. Então, no meio dessa guerra, onde o grupo Lula, que tinha ministros do STF, tinha gente na Polícia Federal, tinha gente do Ministério Público tentando proteger esse cara, você não viu aquele cara que agora tá na frente do Lava Jato, que o login de acesso dele era Lula? Que agora é o cara que vai encabeçar a Lava Jato, que não sobrou. O login de acesso dele... Ainda existe Lava Jato? Eles falam, mas é o grupo, tá? Aquela força-tarefa lá. O login dele, no sistema jurídico lá, era Lula. Tá? E ele é o cara agora que está encabeçando tudo. Meu Deus. Esse grupo, ele não seguia as regras. Ele fazia de tudo para travar e para fechar. Eles usavam todas as ferramentas para proteger o Lula. E aí o Moro e o Dallagnol, essa é a minha percepção, eles vendo que esse grupo não seguia as regras, mas eles tendo todas as provas de que Lula tinha cometido o crime, eles começaram também a tentar quebrar essas barreiras que eram impostas por esse grupo do Lula. Nessa guerra entre os dois, eu acho que tanto o limite de cá quanto o limite de lá foi ultrapassado em alguns momentos. E aí fudeu. Mas que ele é um condenado, que ele cometeu todos esses crimes, só pra você ter uma ideia. Eu não duvido disso. O Fachin liberou o cara? Não foi por causa de nada disso que aconteceu. Foi porque, eu acho que não era nesse CEP. Era pra ter acontecido nesse CEP. Foi uma desculpa, foi uma lavagem jurídico. Ele liberou o Lula, ele descondenou o Lula numa tecnicalidade tão idiota. Um cara que foi o chefe do maior esquema de corrupção, não é do Brasil, não. Em volume de dinheiro roubado, foi o maior esquema de corrupção do mundo. Sim. Do mundo inteiro. Sim. Então, eu acho que quando chegava lá, que o Moro e o Dallagnol e a galera via que o Lula ia ser inocentado, ia ser protegido por um grupo, eles aceleravam. Então, vamos, por exemplo, um exemplo claro aqui. A Dilma ia colocar o Lula como ministro da Casa Civil para blindar ele. E também para fazer a costura política que ela não sabe fazer, né? Ali a situação era terrível para ela. Mas vamos lá. O que acontece? Tinha provas o bastante, todo mundo já sabia. A qualquer momento ia sair a prisão do cara, tá? Não tinha como mais. As delações, as fotos... O quadro Lula, tá tudo, não tinha como. Aí o que ela faz? Não, vou chamar o Bessias. Ô, Bel, vou mandar o Bessias aí para levar o documento aí, eu não sei o que ela falou, o termo de posse. E aí você assina aí para se tiver qualquer problema, você tá tranquilo. Já usa a carta. Tá. Né? Cara, ali, é isso que eu tô te falando. Olha o que ela ia fazer. A presidenta, que é ridículo falar isso, né? Sim. A presidente da República ia colocar no ministério um condenado, um criminoso, porque viu que a justiça ia chegar até ele.
Aí o que o Moro foi obrigado a fazer? Olha só, porque se ele não tivesse feito isso... Não foi obrigado a fazer, decidiu fazer. Ele decidiu fazer a nada nesse mundo. porque se o Lula virasse ministro, acabava. Acabava, não tinha como. Ele teria foro privilegiado. Assim, só que acabou de qualquer jeito por ele ter feito essas coisas. Entendeu? Cara, mesmo eu acho que escancarou a corrupção da esquerda, escancarou a corrupção do PT essa foi a melhor coisa, né? Da Aquilo Lava Jato, escancarou. Agora tá virando o jogo, né? Agora eles estão indo e é perigoso o Moro e o Dallagnol serem presos. E o Bolsonaro ajudou muito essa merda. O Bretas merda. perdeu. Não, o Bolsonaro não teve nada a ver com a Lava Jato. Ele falou... Nada a ver com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Ele falou essas palavras, pô. Cara, você é inteligente o bastante pra entender o contexto que ele tava falando ali. Isso é inteligente pra interpretar que ele fez merda. Então você acha que ele falou tipo assim, eu não quero que exista mais Lava Jato? Eu acho que ele percebia que a Lava Jato era algo que o sistema não queria que continuasse. Foi a mesma coisa na Itália, com as mãos limpas, pô. Não. Quando os caras começam a achar a ferida do sistema, tá ligado? E começa a ver a podridão do sistema, é um problema pro sistema em si, porque tá todo o sistema corrompido. Então, se você começa a realmente limpar a casa, você não vai acabar até todo mundo que tá no sistema ser preso. Então, obviamente, vem um contra-ataque do sistema para que isso não aconteça, porque eles não querem perder a sua posição